Glória a Deus. Muito bem. Queridos, quem estava presente domingo passado no nosso culto de celebração? Dá um sinal com a sua mão aí. Queridos, domingo passado, você que não estava, eu espero que você tenha tido oportunidade de assistir a palavra que foi ministrada pelo nosso querido pastor Lúcio Rodrigues, que é nosso pastor da nossa igreja lá em Chapadinha. E é baseado no e-book dele, num livro que está em e-book, que todos têm acesso para adquirir esse livro, está bem em conta o valor. Semana passada ele estava um dia inteiro, 24 horas, foi no valor de R$12 e pouco, uma coisa assim, né? Acho que R$12. Eu acho que talvez no máximo esteja, não sei se é uns R$15 mais ou menos, está o valor dele. Então é bem em conta o livro e é um material muito precioso mesmo. Então esta série de 3 mensagens que estão sendo ministradas, foi ministrada a primeira domingo passado, né, que ele mesmo ministrou. Nós fizemos questão de convidá-lo para que ele estivesse aqui e pudesse ministrar a palavra, e hoje vai estar sendo ministrada a segunda palavra desta série, e domingo que vem, que é o último domingo do mês, vamos estar encerrando essa série de mensagens com este tema: para que eles sejam um. Este é o tema do livro do nosso precioso pastor Lúcio. Queridos, e eu vou estar ministrando essa segunda palavra desta série, e eu louvo muito a Deus por esse privilégio. O tema da palavra é: para que o mundo creia. Para que, diga assim comigo, pode repetir, 1, 2, 3 já. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. E eu quero ler João capítulo 17, versículo de número 21. João 17, 21. Eu quero que você me acompanhe aí. São palavras de Jesus e a gente sabe o investimento que Jesus fez nesta oração. Ele fez um investimento muito alto. Ok? João 17, 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, é importante a gente entender que o que Jesus fala aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste, isto aqui é o resultado, ok? Tá bom? Isto aqui é o resultado de algo que vai acontecer. Tipo assim, faça isso, viva isso, e qual será o resultado? O mundo crerá. Amém? O mundo será alcançado como resultado de algo que a igreja vai estar vivendo. Então a ênfase hoje dessa palavra, eu vou já ler mais em 2 versões aqui, mais em 2 versões eu vou ler, mas a ênfase da palavra de hoje com esse tema, para que o mundo creia, é o evangelismo natural como resultado da unidade. A ênfase, o coração desta palavra de hoje é da gente ver o evangelismo pessoal, ou seja, o evangelismo natural como um resultado da unidade. Falamos sobre a importância de ser um consigo mesmo. No domingo passado ele falou. Agora, a ênfase aqui é de ser um com o meu irmão. Entende? É de ser um com o meu irmão, com o meu próximo. A ênfase aqui, porque se nós não conquistarmos essa primeira etapa, dessa unidade, que é ser um comigo mesmo, eu nunca vou conseguir ser um com o meu próximo. Entende? Se eu não me suporto, quem vai me suportar? Se eu não consigo me dar bem comigo mesmo, quem que vai se dar bem comigo? E a gente, se não tiver cuidado, a gente pode usar como justificativa. Eu me lembro uma vez, uma pessoa, eu fui conversar com ela, muito tempo, fui conversar com ela estava tendo umas atitudes erradas, e eu fui conversar com ela, ela disse: vocês têm que respeitar a minha individualidade. Aí outra disse: eu sou isso mesmo, é desse jeito que eu sou, vocês têm que me aceitar como eu sou. Mas a pergunta é: será que ele está se aceitando do jeito que ele é? E está tendo dificuldade de viver isso para com o seu próximo?
Então, eu quero que você caminhe comigo nisso aqui. Olha na versão, a Bíblia Viva, esta última frase, para que o mundo creia que tu me enviaste, diz assim: assim o mundo verá que a minha missão é do Senhor mesmo. O mundo verá que a minha missão, que a missão com a qual eu vim cumprir, não foi uma coisa minha, da minha cabeça, não, que essa missão é do Senhor mesmo, ela nasceu no Senhor. A outra versão na Bíblia, a Mensagem, na tradução a Mensagem, diz assim: então o mundo poderá crer que tu, de fato, me enviaste. É como se de fato o mundo estivesse esperando uma prova, entende? Algo que pudesse provar e comprovar que Jesus Cristo, ele não é um impostor, que Jesus Cristo, ele não é alguém que veio com uma missão que não foi a missão que nasceu em Deus. É importante a gente entender isso aqui, queridos, ok? Então, em cima deste tema, a gente vai estar trabalhando 3 pontos importantes aqui, em cima deste tema aqui, para que o mundo creia, para que o mundo creia. Primeiro ponto é o que é evangelização. O que é a evangelização? A gente precisa levar muito isso em consideração. Em seu livro, o pastor aprovado, Richard Baxter, afirma: o Novo Testamento não define a evangelização como um departamento da vida da igreja. Também não se trata de um dos muitos programas iniciados pela igreja. Em vez disso, é a consequência normal de uma comunidade espiritualmente forte, a qualidade de cuja vida individual e corporativamente dá suporte ao testemunho dos crentes. Então ele mostra, até eu estava conversando outro dia com uma pessoa, eu estava falando sobre isso. A gente respeita muitas igrejas que têm o evangelismo como um departamento. Olha, o departamento de evangelismo. Olha, aquele pessoal lá são responsáveis pelo departamento de evangelismo. E aí, as outras pessoas que fazem parte de outros departamentos, de outros ministérios, de outras redes, é como se elas fossem isentas, excluídas de fazer parte do evangelismo. E a ideia bíblica que Jesus passou é de que o evangelismo, ele precisa fazer parte ou ser algo que está na veia da igreja como um todo, e não apenas em uma pequena parte. Entende? Quando Jesus disse, ide pregar o evangelho, ele estava falando para todos os seus discípulos. Olha, eu quero chamar o departamento de evangelismo, que eu tenho uma missão para vocês. Qual é? Vão e preguem o evangelho. Não, ele está falando para a igreja, ele está falando para o corpo, para ele tomar para si essa responsabilidade e entender que é uma missão geral, é uma missão de todos nós, e nós precisamos de fato viver isso. O mundo crerá na nossa mensagem a partir da nossa unidade. Vou repetir: o mundo crerá na nossa mensagem a partir da nossa unidade. A relação de amor entre os cristãos é o maior testemunho de Jesus Cristo para o mundo. Por quê? Preste atenção nesta frase aí. O amor genuíno entre os discípulos de Cristo é o alicerce da unidade verdadeira. Vou repetir: o amor genuíno entre os discípulos de Cristo é o alicerce da unidade verdadeira. Porque se não há de fato um amor genuíno, a gente não vai poder afirmar que existe de fato uma unidade na igreja, entende? Porque ele se torna esse alicerce de fato. Essa unidade está alicerçada em quê? No quê? Está alicerçada no amor genuíno, entende? No amor de uns para com os outros, no amor verdadeiro. Ela está sendo alicerçada sobre este fundamento forte que é o amor. Então, se este for o fundamento, aí então nós vamos poder dizer: olha, vale a pena confiar, vale a pena permanecer. Por quê? Porque esse fundamento ele é saudável, esse fundamento ele é forte de fato. João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus ele fala algo muito precioso. Ele diz: um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se você for prestar atenção, Jesus disse: novo mandamento eu vos dou. Por que novo? Porque antes, pare para você pensar como era o mandamento. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: ama o teu próximo assim como eu te amei. Algo mais elevado, entende? Novo mandamento vos dou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você ainda não conseguiu ser um com você mesmo, você vai ter dificuldade de amar o seu próximo como você mesmo, porque você nem mesmo se ama. Como você vai amar o seu próximo? Agora a gente vivendo esse nível, ama o teu próximo assim como eu te amo, é uma outra coisa superior, entende? Porque eu vou basear no amor dele e não somente no meu amor limitado, entende? Meu amor, infelizmente, ele acaba sendo limitado, em algumas vezes falha. Agora o amor de Cristo não. Ama o teu próximo assim como eu te amo. Perdoa assim como eu te perdoo. Quem está me acompanhando aqui, queridos? É um nível muito mais elevado. Então ele diz: é um novo mandamento que eu estou dando para vocês. Agora entenda isso aqui: só é possível vivermos esse novo mandamento se nós tomarmos uma decisão muito importante. Qual é a decisão, pastor? É dizer não às obras da carne e sim ao fruto do Espírito. Amém? Preste atenção nesse texto que diz comigo. Olha o que está em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o 26. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, queridos, no capítulo de número, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. Então, é o nível de maturidade que nós alcançamos. Eu me lembro falando nisso, às vezes, um grandão, se trocando com o meninozinho. O filho menor vai chorar: papai, o mano me bateu. Tu não tem vergonha de te trocar com o teu irmão, que tem a metade da tua idade, olha o tamanho dele pro teu. Às vezes a gente nem percebe que às vezes as nossas atitudes, elas estão sendo atitudes que não nos representam, entende? Elas não nos representam. E Paulo, ele fala que existem as obras da carne. Então entenda isso aqui: eu posso estar tendo atitudes que não me representam e que podem dificultar com que eu viva essa unidade, que vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar o mundo. Isso pode dificultar, mas aí ele dá como conselho o fruto do Espírito. Então, se o Espírito Santo habita em mim, a ideia que Paulo nos passa é que esse fruto, ele está habitando em nós também.
Amém, queridos? É que esses frutos estão habitando em nós, e nós podemos nos apropriar deles, para viver isso de fato, para viver essa unidade como ela deve de fato ser vivida. Aí a pergunta é: pastor, quem vence? As obras da carne ou o fruto do Espírito? A minha resposta é quem for mais alimentado. A escolha é nossa, quem a gente vai alimentar? Eu alimento as obras da carne, ela se torna forte. Eu alimento o fruto do Espírito, ele se torna mais forte. Alguém vai vencer, entende? A quem eu alimentar vai se tornar forte, ou para o meu bem ou para o meu mal. Carne vai se tornar forte para o meu mal, fruto do Espírito vai se tornar forte para o meu bem, entende? Então é uma escolha que eu faço baseado nessa consciência que eu tenho de quem eu sou e de qual é a proposta de Cristo para a minha vida. O amor de Cristo que temos uns pelos outros foi planejado por Deus para servir como uma poderosa ferramenta para a evangelização. Mas que amor é esse? É o amor genuíno, é o amor não ciumento, é o amor não invejoso, é o amor que não guarda rancor, é o amor que não guarda ressentimento, é o amor que Paulo fala em Romanos capítulo 12, é o amor sem hipocrisia, ou seja, sem fingimento. É esse amor que a Bíblia mostra claramente que ele deve de fato ser vivido por cada um de nós, porque só assim, essa unidade, ela vai ser uma realidade na nossa vida, queridos, ela vai ser uma realidade no nosso viver. Quantas pessoas, eu já dei testemunho aqui da minha própria vida, a vida de guardar rancor, de guardar uma mágoa, e de ficar alimentando aquilo, de não se permitir ser curado, de não se permitir ser tratado, e aquilo torna-se uma barreira. Não, mas aí você fala, não, eu falo, não, só que, sabe, quebrou aquele negócio, não é mais a mesma coisa, mas eu não me permiti ser tratado. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, vai tu ter com ele. Não, pastor, se for para falar, não vou não, eu prefiro ficar onde eu estou. Ou seja, eu prefiro ficar firme dentro, aonde eu estou, do que ir falar com alguém, do que resolver aquela situação. Mas quando eu olho que o resolver vai ser para o meu bem e para o bem do corpo, isso faz uma diferença muito grande, entende? Porque a Bíblia diz: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Houve cura, houve reconciliação, sabe, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela barreira que existia, ela foi quebrada. Pare para você pensar. Jacó enganou seu irmão, eu já falei sobre isso aqui na igreja, enganou seu irmão, fugiu para não ser morto por ele. Depois de 20 anos, Jacó tem que voltar para se reconciliar com seu irmão, porque ficou algo pendente, ficou algo para ser resolvido. Então, não permita que isso aconteça com você. Não alimente mágoa, não alimente ressentimento, não alimente rancor, porque isso é como um câncer. É como um câncer, vai corroendo, vai destruindo, vai matando a pessoa por dentro. E queridos, isso cientificamente é comprovado, que pessoas que adoecem da alma, essa doença na alma alcança o corpo, se torna doenças no corpo. Então, guarde, não é à toa que Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então guarde, não permita que o inimigo venha usar alguma coisa para tentar lhe afetar, tentar lhe alcançar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O desafio, lembre-se, é decidir, é escolher ser um com o meu irmão. E ouça, se não tivermos expressando corretamente o amor de Cristo a todos os membros do corpo, da igreja, nós estamos em desobediência a Deus e obstruindo a sua obra evangelística. Nós estamos em desobediência e ao mesmo tempo obstruindo o andar dessa obra evangelística que a gente tem como missão alcançar o mundo. O desafio é ser um com o meu irmão. Efésios capítulo 12, queridos, versículos 17 a 22, Efésios 2, 17 a 22, Paulo ele nos diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto,
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o que Paulo revela, queridos, ele diz: olha, nós estávamos longe, estávamos separados, judeus e gentios, e a Bíblia diz que tanto aqui ele escreve aos Efésios quanto aos Colossenses, que ele diz que ele destruiu a barreira, a parede que nos separava, chamada inimizade, e de dois fez um único povo. E aqui ele diz que agora nós já não somos estrangeiros e nem peregrinos, mas ele diz: nós somos concidadãos dos santos e nós somos membros da família de Deus. Você sabe uma coisa que algumas pessoas acabam não entendendo? É quando Jesus estava numa casa, reunindo, sentado com os discípulos e ensinando, e de repente alguém chega e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Quando ele ouve aquilo, ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Alguém que, se não entender o mistério de Deus, vai dizer: quanta ingratidão, já pensou, filho desnaturado, já pensou, não está nem honrando a mãe e os irmãos. A gente precisa entender que Maria, que José foram instrumentos de Deus, por intermédio dos quais eles vieram trazer o mundo. Aí vem aquela pergunta: você sabe que tem religião que diz, doutrina que diz que Jesus, ele falhou em cumprir a missão de Deus aqui na terra, porque ele não se casou. Diz que Jesus, para ele conseguir cumprir a missão por completo, ele tinha que se casar para formar a família perfeita. Você sabe por que Jesus falou aquilo para Maria e seus irmãos? E por que Jesus não se casou? Porque Jesus não veio constituir nesta terra, uma família biológica, natural. Ele veio aqui constituir a família de Deus. A gente precisa entender isso. Nós éramos estrangeiros e peregrinos, ele diz: agora nós somos concidadãos dos santos e somos membros, parte dessa família. E como membros, parte dessa família, há uma necessidade de nós vivermos em harmonia. Há uma necessidade de nós nos amarmos assim como Cristo nos amou. Há uma necessidade de nós perdoarmos uns aos outros assim como fomos perdoados, sabe, de ser bênção para a vida do outro, de ajudar, de apoiar, de sentir a falta, de se importar. Há uma necessidade disso. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: olha, se o mundo vê isso, o mundo vai crer em mim. Se o mundo vê vocês vivendo como uma família, ele vai crer em mim. O mundo vai crer que eu fui enviado pelo Pai aqui à terra. Quem está me entendendo aí, queridos? Enquanto a unidade da igreja, ela é o fundamento da sua evangelização, a desunião entre os irmãos se torna o instrumento que dificulta a fé do mundo em Jesus. Vou repetir, preste atenção. Enquanto que a unidade da igreja, ela é o fundamento da sua evangelização, a sua desunião entre os irmãos se torna o instrumento que dificulta a fé do mundo em Jesus. Vai ser um instrumento que vai ser usado para dificultar com que o mundo creia em Jesus. A própria igreja, ela é o programa de evangelização de Deus. Segundo ponto importante que eu quero ver com você a respeito deste tema: a vida de cada cristão e da igreja como um todo são partes centrais da evangelização.
igreja, assumimos uma responsabilidade corporativa de apresentar ao mundo o que significa ser um verdadeiro cristão. Deus é glorificado não somente por comunicarmos a mensagem, mas também por vivermos de modo coerente com ela. Seria aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Entende? De não somente transmitir a mensagem, mas de viver de uma forma coerente com a mensagem que transmitimos para o mundo. Existir uma coerência entre o que pregamos e entre aquilo que nós vivemos. Isso não significa viver de modo perfeito, e sim que tentamos, pelo menos, viver de um modo que prove o Evangelho. Viver de um modo que vá provar a veracidade do Evangelho. O que de fato é realmente o Evangelho. Queridos, Don Stott, olha o que ele disse. O motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque nós não parecemos com o Cristo que nós pregamos. Vou repetir. O motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque nós não parecemos com o Cristo que nós, perdão, está sem o acento aí, a última, que nós pregamos. Ou seja, se o evangelismo que nós pregamos se parecesse mais com o nosso Cristo, ia ter uma coerência muito grande e o mundo iria de fato crer. Precisar ser mais parecido com Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Temos que entender que ele está se referindo à nossa vida, ao nosso viver, ao nosso comportamento. Ouça, se nós como igreja vivermos a unidade de tal maneira, os outros verão esse testemunho, crerão no Evangelho, e assim o Pai Celestial será glorificado. Se nós vivermos de fato essa unidade, o mundo verá, crerá no Evangelho, e Deus será glorificado. Deus será glorificado. Olha o que o Billy Graham disse, gente, segura aí. Olha o que o nosso precioso Billy Graham disse. Antes disso, tira essa frase aí rapidão. Antes disso, 2 Coríntios 3:2, olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 3:2, a carta conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta conhecida e lida por todos os homens. Para você entender esse texto, olha o que Billy Graham disse. Billy Graham disse o seguinte: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Deus não nos chamou para pregar uma mensagem, Ele nos chamou para sermos a mensagem. Alguém no passado já disse: pregue, 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 e se for preciso, use as suas palavras. Amém? Mahatma Gandhi, um grande sábio hindu da Índia, ele disse o seguinte, segura isso aí: eu creio no Cristo que vocês pregam, eu só não creio no cristianismo que vocês vivem. Eu creio no Cristo que vocês pregam, eu só não creio no cristianismo que vocês vivem. Eu ouvi falar uma história anos atrás. Um jovem viu um senhor sentado em um banco, era conhecido, e ele decidiu sentar do lado dele e disse: boa tarde, o senhor permite que eu fale um pouco de Jesus para o senhor? Aquele senhor disse: sim, pode falar. E aquele jovem começou a pregar o Evangelho para aquele
Senhor, pregou. Quando terminou, no final ele fez um apelo: o senhor não gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E aquele senhor, olhando para o jovem, disse: eu quero aceitar o Jesus que você está pregando, mas eu não quero aceitar o Jesus que você está vivendo. Tipo, o Jesus que você está pregando é top de linha, mas o que você está vivendo não representa Ele, não representa. Então isso aqui, queridos, nós não apenas pregamos para a vida de outros, mas também possuímos uma vida que prega para os outros. Entende? Nós não apenas pregamos para a vida de outros, mas também possuímos uma vida que prega para os outros. E lembre-se, isso envolve mais do que nossa vida individual, envolve também a maneira como vivemos juntos, como vivemos em comunidade. Porque lá no meu trabalho, eu sou parte do corpo, mas lá no meu trabalho, é para eu viver o Cristo lá, mas é para eu viver o Cristo também em comunidade, amém, queridos? Você entende? É eu viver lá sozinho, mas viver aqui, em comunidade também, porque Deus não nos criou para vivermos sós. Nós precisamos ser conscientes dessa terceira coisa aqui. Falei do segundo, agora nesse terceiro ponto aqui. A maior estratégia de evangelismo é a unidade. E o maior exemplo que nós temos, querido, é da igreja primitiva. Me acompanhe nesse texto aí. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia. Olha aqui para mim. A salvação na igreja primitiva era resultado da unidade que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo a unidade a tal ponto, de tal maneira, que diz a Bíblia que eles conseguiram contar com a simpatia de todo o povo. Eles eram bem quisto. Pastor Selinaldo diz que tem crente simpático e tem crente antipático. Ele diz aqui que eles contavam com a simpatia do povo. Eles eram benquistos, eles eram muito bem-vindos, sabe? Eles eram abraçados pela comunidade de um modo geral. E o receber Cristo e o tomar uma decisão para Cristo era um resultado. Você sabe o que eu imagino? Em nome de Jesus, eu creio nisso acontecendo. Do nada, alguém chegando, fora de horário, fora de culto, bater na sua porta. Olha, eu não lhe conheço, mas sei onde você congrega, e já ouvi falar do Cristo que você serve. Você pode orar por mim que eu quero aceitar esse Jesus também. Eu quero entregar minha vida para Cristo também. Eu quero seguir Jesus assim como você está seguindo. Eu quero viver Jesus assim como você está vivendo. Porque é isso que eu vejo que estava acontecendo na igreja, lá a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém. Imagine, dia a dia, estava sendo acrescentado dia a dia, a coisa estava fluindo, estava acontecendo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo alcançadas pelo amor, pela graça salvadora de Jesus Cristo, queridos. A unidade da igreja primitiva se tornou sua forma mais eficaz de evangelização. A unidade da igreja primitiva se tornou a sua forma mais eficaz de evangelização. Agora, bem rapidinho, o texto diz que eles perseveravam unânimes. Essa palavra unânimes, ela significa com uma mente, de comum acordo, com uma paixão. E existe uma palavra grega que é
homotumadon, que é um composto de duas palavras que significam impedir e em uníssono. A imagem é quase musical, é quando um conjunto de notas é tocado e ao mesmo tempo que são diferentes, ao mesmo tempo que são diferentes, as notas se harmonizam em grupo e tom, como os instrumentos de uma orquestra sob a direção do maestro chamado Espírito Santo. Imagine ele orquestrando tudo e fazendo com que a coisa caminhe em uma perfeita harmonia. Então essa é a ideia aqui de unanimidade, de ser unânime, de ser de fato um. Agora, Paulo, eu creio que ele pensando nisso, olha o que ele escreve à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Quando ele diz eu rogo para que não haja divisões, essa palavra aqui, divisões, significa partir, rachar em partes, rasgar, dividir ao rasgar, dividir em pedaços, ser divididos. Você sabe quando você divide uma coisa, mas você está dividindo, mas está rasgando ao mesmo tempo? Paulo ele está dizendo, olha, eu fiquei sabendo que está tendo divisões entre vocês. Não deixe que isso aconteça. Você já ouviu falar da unção de Absalão? Quem já ouviu falar da unção de Absalão? Acho que não. Sabe o que acontece? Olha aqui para mim. Está lá o pastor titular e tem os auxiliares. E aí o pastor não pode de repente corrigir alguém, não pode exortar alguém, que a pessoa se levanta, eu vou sair da igreja, e Absalão. Tem gente que está voando ainda, não pegou. Entendeu a unção de Absalão? Divisão. E infelizmente, queridos. Então, ele fala, olha, não deixa ter divisão. Ele diz, antes, no lugar da divisão, ele diz, sejam inteiramente unidos. Preste atenção, a palavra unido significa restituir, isto é, preparar, examinar, completar, emendar o que estava quebrado ou rasgado. Sejam unidos, ele disse, emende de novo. Conserte o que estava quebrado, o que estava rasgado. E em Atos capítulo 4, versículo 32, só a parte A, olha o que está escrito: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Da multidão. Pense, começou com 120, aí depois sobe para 3.000, depois vai para 5.000, aí está escrito, dia a dia Deus vai acrescentando, o número vai aumentando cada vez mais, mas o testemunho é esse, da multidão dos que creram, era o coração e a mente. A palavra unânime expressa a diversidade do corpo de Cristo, pessoas únicas, personalidades diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, e até mesmo igrejas com ênfases diferentes, mas quando guiados pelo Maestro Espírito Santo, são capazes de emitir um só som ao mundo. Qual é o som que consegue emitir? Estamos vivendo a verdadeira unidade, estamos pregando o Evangelho através da unidade. Nós estamos pregando o Evangelho de Cristo através da verdadeira unidade. E eu quero chegar nessa parte final para eu orar com você. Jesus, ele disse, para que o mundo creia. Diga comigo, para que o mundo creia. Preste atenção, de acordo com a concordância Strong, a palavra crer, ou verbo crer, que vem do grego pisteu, significa pensar que é verdade, estar persuadido de acreditar, depositar confiança em. É usado no Novo Testamento para convicção e verdade para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior. Em outras palavras, o mundo será persuadido
a acreditar que Jesus é a verdade, na medida em que a igreja for um, o mundo será impelido, compelido a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e por essa razão vai depositar nele a sua confiança. Vai acreditar que ele é o Filho de Deus, e por causa disso vão conseguir depositar nele a sua confiança. Queridos, eu tenho certeza que todos nós desejamos isso, e que nós queremos isso. Nós queremos alcançar o mundo para Cristo, queremos evangelizar, queremos que as pessoas conheçam a Jesus, mas precisamos entender que isso vai ser possível através da nossa unidade. Imagine Jesus nos dizendo: vocês querem que o mundo saiba que o Pai me enviou? Sejam um. Vocês querem que o mundo creia que o Pai me enviou? Sejam um. Vocês querem que o mundo seja salvo? Sejam um. Sejam um. E você sabe para que isso seja preciso, para que isso de fato aconteça? Porque está se tratando não apenas da nossa vida ou do nosso testemunho individual, porque a gente precisa entender que o nosso testemunho individual pode ser uma bênção, mas ao mesmo tempo ele não é o suficiente. Nossa vida na comunhão da igreja é um eco que confirma o nosso testemunho. A nossa vida em comunhão da igreja é um eco que confirma o nosso testemunho. Então, queridos, eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero encerrar falando algo importante aqui para você. Por favor, fique de pé. Eu vou pedir que você faça uma coisa. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Eu quero que você ouça isso aqui que eu vou falar. Queridos, o nosso testemunho como cristãos, ele tem um poder muito grande. Ele tem mais poder do que as nossas palavras. Eu não quero apresentar para São Luís ou para o Maranhão apenas uma igreja bonita, com um bom louvor, uma boa adoração, com uma boa palavra, com os ministérios funcionando. Eu quero apresentar para São Luís, para o Maranhão, para o mundo, uma igreja que vive a unidade, e que essa unidade, ela vai se tornar nas mãos do Espírito Santo a maneira mais eficaz de evangelização. E as pessoas irão se render a Jesus Cristo, porque elas vão olhar para a igreja e ver a igreja como uma família, como um corpo, e vão dizer: eu quero fazer parte desta família, eu quero fazer parte deste corpo. Essa igreja é perfeita? Não, ela não é. Mas existe humildade suficiente nos membros dessa igreja para admitirem que erraram, e ao ponto de voltar para pedir perdão. Me perdoe porque eu errei, me perdoe porque eu falhei, me perdoe porque eu não deveria ter falado aquilo que eu falei, me perdoe porque eu não deveria ter a atitude que eu tive, me perdoe. Ouça o que eu vou lhe dizer. Talvez o Espírito Santo está dizendo para você: você vai precisar voltar lá. Lembra aquela situação? Você vai precisar voltar lá para se reconciliar. Você vai precisar voltar lá para pedir perdão. Senhor, mas se a pessoa ela não quiser me perdoar, isso não é
o que você deve ir principalmente fazer, você deve ir fazer a sua parte. Faça a sua parte e entregue a parte da pessoa nas mãos do Senhor. Mas vá com um propósito, como disse Jesus: se teu irmão pecar contra ti, vai tu só ter com ele aquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Houve uma cura, houve uma reconciliação.